Olá, vou falar sobre um tema fundamental para quem trabalha com banco de dados, que é a validação e teste de resultado em SQL. Vamos começar entendendo o porquê esse tema é tão importante. Quando trabalhamos com banco de dados, não basta apenas armazenar informações, precisamos garantir que esses dados sejam confiáveis e de qualidade. A validação de dados em SQL é o processo sistemático de examinar e verificar informações armazenadas para garantir qualidade, integridade e precisão. Em um mundo orientado por dados, onde empresas dependem da análise para tomar decisões estratégicas, a qualidade dos dados torna-se fundamental. Vejam os principais problemas que enfrentamos quando não validamos adequadamente nossos dados. Em primeiro lugar, eu cito os valores ausentes, no caso null. Quando campos obrigatórios ficam vazios, nossas análises ficam comprometidas. Por exemplo, um cliente sem e-mail cadastrado não pode receber comunicações. As informações duplicadas, registros repetidos, inflam métricas e distorcem relatórios. Imagine contar o mesmo cliente duas vezes em um relatório de vendas. Em terceiro, formatos inválidos, e-mails, telefones e datas incorretas impedem a comunicação e geram erros no sistema. Quarto, as inconsistências. Dados conflitantes entre colunas geram resultados errôneos, por exemplo, uma data de entrega anterior à data de um pedido. Quinto, outliers não detectados. Valores extremos podem indicar erros de digitação ou até fraudes. Aqui está um dado alarmante. Estudos indicam que profissionais de dados gastam aproximadamente 25% do tempo em limpeza de dados devido à validação inadequada na origem. Isso é um desperdício enorme de recursos que poderia ser evitado com validações adequadas desde o início. Agora que entendemos a importância, vamos ver a primeira técnica, as constraints, ou restrições SQL. Elas funcionam como guardiãs do nosso banco de dados, impedindo que dados inválidos sejam inseridos desde o início. As constraints são regras aplicadas diretamente na estrutura do banco de dados que limitam os tipos de dados que podem ser inseridos nas tabelas. Elas representam a camada mais fundamental da validação. Vejam os principais tipos. Not null impede valores nulos em colunas críticas. Neste exemplo, estamos criando uma tabela de funcionários onde funcionário ID, nome e e-mail são obrigatórios. Se alguém tentar inserir um funcionário sem e-mail, o banco de dados vai rejeitar automaticamente. Unique garante valores únicos, evitando duplicatas. Aqui garantimos que cada cliente ID e CPF sejam únicos no sistema. Não podemos ter dois clientes com o mesmo CPF, correto? Check. Esta é muito poderosa porque permite criar regras personalizadas. Neste exemplo, estamos garantindo que o preço de um produto seja sempre maior do que zero e menor do que 100 mil. É uma validação lógica de negócio aplicada direto no banco. Primary Key e Foreign Key estabelecem relacionamentos e garantem integridade referencial entre tabelas. Vamos ver isso em mais detalhes nos próximos slides. O mais importante aqui é entender que essas constraints são aplicadas automaticamente pelo SGBD, que no caso é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, no caso o SQL. A cada operação de insert ou update, você não precisa lembrar de validar. O banco faz isso por você, rejeitando dados que violem as regras estabelecidas. Agora vamos ver duas validações muito comuns no dia a dia de quem trabalha com banco de dados: verificar valores ausentes e detectar duplicatas. Validação de completude. Na primeira carry à esquerda, estamos procurando clientes que não têm e-mail ou nome cadastrado, informações essenciais para qualquer sistema. Esta é uma query simples, mas muito útil para identificar problemas rapidamente. A segunda query é ainda mais interessante. Ela nos mostra quantos registros estão faltando em cada coluna. Isso nos dá uma visão geral da qualidade dos dados.
Por exemplo, se descobrirmos que 500 dos 100 clientes que não têm telefone cadastrado, sabemos que temos um problema sério de coleta de dados. A detecção de duplicatas. Do lado direito, temos carries para detectar duplicatas. A primeira usa group by e having para encontrar IDs de clientes que aparecem mais de uma vez na tabela de pedidos. Isso pode indicar um problema no sistema ou na importação de dados. A segunda técnica é mais avançada e usa CTE, Common Table Expression, que é como uma tabela temporária. Com ela, conseguimos não apenas identificar que existem duplicadas, mas também ver os registros completos duplicados. Isso facilita muito a análise e correção do problema. A função over com partition by conta quantas vezes cada cliente ID aparece e depois filtramos apenas o que aparece mais de uma vez. Outro tipo importante de validação é verificar se os dados seguem o formato correto. Isso é especialmente importante quando recebemos dados de formulários na web ou de importações externas, onde não temos controle total sobre o que está sendo digitado. A validação de e-mails. Vejam este exemplo. Estamos usando o operador like para garantir que o e-mail tenha pelo menos um caractere antes do arroba, um depois do arroba e depois do ponto. Essa é uma validação básica, mas que já elimina muitos erros comuns como e-mail arroba ou arroba email.com. A validação de telefones. Para telefones verificamos se tem apenas números e se o tamanho está correto. No Brasil, os telefones fixos têm 10 dígitos e os celulares têm 11 dígitos. Então, usamos not in, passando 10 e 11, para identificar telefones com tamanho incorreto. A validação do CPF. Para o CPF, verificamos duas coisas. Primeiro, se tem exatamente 11 dígitos quando removemos os pontos. E segundo, se tem o formato padrão, ponto, ponto e o traço, com os pontos e traços nas posições corretas. E por fim, a validação de datas. Uma validação é muito útil, a validação de datas. Identificar datas futuras em campos históricos, por exemplo, se você tem um campo data-venda, não faz sentido ter uma venda com data futuro, certo? Essa query identifica esses casos. Como mencionei, essas validações são cruciais quando recebemos dados de fontes externas. É melhor identificar e corrigir o problema na entrada do que descobrir depois que seus relatórios estão todos errados. Agora vamos falar sobre outliers, que são valores que fogem muito do padrão esperado. Outliers podem indicar erros de digitação, problemas no sistema ou até fraudes. Existem duas abordagens principais para detectá-las. Uma, a detecção por limite fixo. A primeira abordagem é usar limites fixos baseados em regras de negócio. Nesse exemplo, simplesmente procuramos vendas acima de R$ 50.000. Dependendo do seu negócio, esse pode ser um valor anormalmente alto que merece investigação. É simples e direto. E no 2, detecção estatística usando desvio padrão. A segunda abordagem é mais sofisticada e usa estatística. Aqui estamos calculando a média e desvio padrão dos valores de venda e procurando valores que estão 3 desvios padrão acima da média. Mas por que 3 desvios padrão? Existe uma regra estatística chamada regras dos 3 sigma. Em uma distribuição normal, valores além de 3 desvios padrões têm menos de 0,03% de probabilidade de ocorrer naturalmente. Ou seja, se você encontrou um valor assim, há 99,7% de chance de ser algo anormal que precisa ser investigado. 3. A validação de consistência entre colunas. Além das outliers numéricos, também podemos validar consistências lógicas. Vejam esses dois exemplos. Primeiro, verificar se a data de entrega é anterior à data do pedido. Isso é logicamente impossível, certo? E se encontramos casos assim, temos algum erro no sistema. E segundo, verificar incompatibilidade entre país e moeda.
Se temos uma transação no Brasil, mas a moeda não é real, algo está errado. Pode ser um erro de cadastro ou de fraude. Essas validações de consistência são muito importantes porque capturam erros que passariam despercebidos se olhássemos apenas para a cada coluna isoladamente. A integridade referencial é fundamental quando trabalhamos com múltiplas tabelas relacionadas. É aqui que entram as foreign keys, ou seja, as chaves estrangeiras. Vejam, nesse diagrama no slide, ele mostra como duas tabelas se relacionam através de uma chave estrangeira. Quando definimos uma foreign key, estamos dizendo ao banco de dados que aquele campo precisa existir em outra tabela. Definição de foreign key. Neste exemplo de código, estamos criando a tabela pedidos com uma foreign key que referencia a tabela cliente. Isso significa que todo pedido precisa ter um cliente válido. Se alguém tentar inserir um pedido com um cliente ID que não existe na tabela clientes, o banco de dados vai rejeitar a operação automaticamente. E também temos a detecção de registros órfãos, mas às vezes, por problemas em importações de dados, bugs no sistema ou migrações mal feitas, acabamos com registros órfãos pedidos sem cliente correspondente ou produtos em pedidos que não existem mais no cadastro. Essas queries usando left join nos ajudam a identificar esses problemas. A lógica é simples. Fazemos um left join entre tabelas e procuramos onde a coluna da tabela relacionada aparece como null. Se aparecer null, significa que não há correspondência, é um registro órfão. No primeiro exemplo, estamos procurando pedidos sem cliente. No segundo, produtos em pedidos que não existem no cadastro de produtos. Dicas sobre a Cascade. Uma funcionalidade importante nas foreign keys é que elas podem ser configuradas com ações Cascade. Isso significa que quando você deleta ou atualiza um registro na tabela PY, na clientes, por exemplo, essas mudanças podem ser propagadas automaticamente para as tabelas filhas, que são os pedidos. Isso ajuda a manter a integridade automaticamente, mas deve ser usada com cuidado para não deletar dados importantes sem querer. Até agora falamos sobre validar dados que entram no banco, mas e quanto às nossas próprias queries? Como sabemos se uma consulta SQL que escrevemos está retornando resultados corretos? Diferente de exercícios acadêmicos onde existe uma resposta certa, no mundo real não temos um gabarito. Uma query pode executar sem erros, mas retornar resultados incorretos. Por isso, é essencial validar os resultados. Existem três métodos principais que uso no dia a dia. Método 1, análise visual geral. Que no caso, o primeiro método é olhar para os dados e ver se fazem sentido baseado no que você conhece do negócio. Por exemplo, se estou somando vendas diárias em uma loja pequena e aparece um valor de 10 milhões de reais, em um dia, algo está claramente errado. É uma validação rápida e intuitiva útil durante o desenvolvimento da query. O método 2, verificação contra banco de dados. O segundo método é mais rigoroso. Comparar o resultado agregado com uma soma simples. O segundo método é mais rigoroso. Comparar o resultado agregado com uma soma simples direto na tabela. Veja um exemplo no código. Primeiro eu faço uma query com group by para calcular o total de vendas por dia. Depois faço uma query mais simples que soma diretamente todos os valores daquele dia. Os dois resultados têm que bater. Se não baterem, tem algo errado na lógica da primeira query. E no método 3, a validação com subconjunto. O terceiro método é para queries mais complexas. Em vez de tentar validar tudo de uma vez, pego uma amostra pequena, por exemplo, apenas um dia específico ou um cliente específico, exporto para o Excel e valido manualmente. Se a lógica estiver correta na amostra, provavelmente está correta no todo. Isso me dá a confiança que a query está funcionando como esperado. A imagem mostra uma interface em SQL
onde podemos fazer essas validações de forma prática, comparando resultados e verificando os dados. A validação é parte essencial do trabalho, é não opcional. E combinar os três métodos dá ainda mais confiança. Testes de unidade em SQL são como testes automatizados em programação. Eles garantem que nosso código SQL continua funcionando corretamente mesmo depois de alterações. Isso é especialmente importante quando trabalhamos em equipe ou quando fazemos manutenção em sistemas antigos. Vejam os conceitos fundamentais listados no slide, como criar scripts de testes que validam funções procedures e triggers, estabelecer dados de testes em ambientes isolados, executar testes automaticamente após cada alteração, verificar tanto casos de sucesso quanto de falha esperada. Teste positivo, validar o sucesso. Do lado esquerdo temos um exemplo de teste positivo, verificar se algo funciona como esperado. Estamos testando uma storage procedure que calcula desconto. Vejam a estrutura. Nós começamos com uma begin translation, isso cria um ambiente isolado, inserimos dados de teste, um produto com preços de R$100, executamos a procedure com desconto de 10%, validamos o resultado, esperamos R$90, 100 menos 10%. Se o resultado for 90, o teste passou. Se não for 90, falhou. No final, fazemos rollback translation. Isso desfaz todas as alterações, não poluindo o banco de dados de teste. O teste negativo, do lado direito, temos um teste negativo para verificar se o sistema rejeita corretamente valores inválidos. Estamos tentando aplicar um desconto de 150%, o que é impossível. Usamos try-catch. Se a procedure aceitar o desconto de 150%, o teste falhou, porque deveria ter rejeitado. Se a procedure lançar um erro, que é capturado no catch, o teste passou, porque o sistema está se comportando corretamente. Testes negativos são essenciais. Não basta testar o seu sistema... Não basta testar se o sistema funciona quando você recebe os dados corretos. Precisamos garantir que ele rejeita dados incorretos também. O importante aqui é sempre usar a begin translation e rollback para não poluir o banco com dados de teste e criar tanto testes positivos quanto testes negativos para ter uma cobertura completa. Para finalizar as técnicas, vamos falar sobre automação e boas práticas. Validação não é algo que fazemos uma vez e esquecemos. É um processo contínuo. Script de validação consolidado. Vejam este exemplo de script consolidado. Em vez de você executar várias carries separadas, criamos um único script que faz múltiplas validações de uma vez e retorna um relatório de qualidade de dados. Usamos Union All para combinar resultados. Primeira validação conta e-mails nulos, a segunda conta clientes duplicados e a terceira conta pedidos órfãos. A quarta conta valores negativos. O resultado é uma tabela com o nome de cada validação e quantos problemas foram encontrados. Podemos agendar isso para rodar todo dia às 8 horas da manhã e enviar o e-mail se algum problema for detectado. Isso é uma automação. Boas práticas essenciais. A imagem mostra os objetivos do teste de banco de dados. E aqui estão as 7 boas práticas que todo profissional deve seguir. Múltiplas camadas. Não confie apenas nas constraints do banco, valide também na aplicação e com testes. Documentar regras. Mantenha um documento com todas as regras de validação para que outros desenvolvedores também entendam. Automatizar validações. Agende scripts para rodar diariamente. Não dependa de lembrar de executar manualmente.
Criar alertas. Configure o sistema para notificar a equipe quando problemas forem detectados. Revisão por pares. Antes de colocar uma query complexa em produção, peça para um colega revisar. 4 olhos veem mais que 2. Ambiente isolado. Nunca teste diretamente no banco de produção. Sempre use um ambiente de desenvolvimento ou homologação. Monitorar continuamente. Use dashboards de BI para acompanhar métricas de qualidade de dados ao longo do tempo. Essas práticas transformam validação de uma atividade pontual em um processo robusto e contínuo de garantia de qualidade. Agora vamos consolidar tudo o que aprendemos em um exemplo prático completo de um sistema de e-commerce. Aqui vocês vão ver como todas essas técnicas trabalham juntas em um cenário real. Estruturas de tabelas de constraints. Do lado esquerdo temos a criação de duas tabelas, clientes e pedidos. Na tabela clientes, vejam quantas validações estamos aplicando. Cliente ID é primary key, único e não nulo. Nome é not null, que é obrigatório. No caso, tudo que é not null é obrigatório. E-mail é not null e único. Obrigatório, no caso, obrigatório e único. CPF é único daquela pessoa, não pode ter dois clientes com o mesmo CPF. Data de cadastro é not null, não pode ser nulo. Temos um cheque para validar formato de e-mail. Temos outro cheque para garantir que data cadastro não seja no futuro. Na tabela de pedidos, temos ainda mais validações. Pedido ID é primary key. Cliente ID é not null e tem foreign key para clientes. Todo pedido precisa ter um cliente válido. E a data de pedido é not null. Valor total é not null e tem cheque para ser maior que 0. Temos um cheque complexo para garantir que data de entrega seja a data de entrega seja null ou maior ou igual à data do pedido. Reparem como estamos aplicando múltiplas camadas de validação na própria estrutura do banco. Carries de validação integradas. Do lado direito temos as carries que verificam a integridade do sistema. Verificação de integridade geral. Uma única carry que retorna várias métricas, e-mails nulos, valores inválidos e pedidos órfãos, é como um dashboard de saúde do banco de dados. Detecção de outliers. Usando média e desvio padrão para encontrar pedidos com valor anormalmente altos. E identificação de duplicatas, procurando CPFs que aparecem mais de uma vez. A nota no final resume tudo. Estamos usando múltiplas camadas de validação, constraints automáticas, carries de verificação e testes periódicos. Isso cria um sistema robusto, onde é muito difícil dados inválidos passarem despercebidos. Este é o tipo de abordagem que vocês devem usar em projetos reais. Não confiar em apenas uma técnica, mas combinar várias para ter um sistema realmente confiável. Para concluir a nossa apresentação, vamos recapitular os principais aprendizados e falar sobre os próximos passos. Principais aprendizados. Hoje vimos 5 pilares fundamentais da validação de dados em SQL. Constraints SQL fornecem validação automática na camada de bancos de dados, são a nossa primeira linha de defesa. Carries de validação identificam problemas em dados existentes, nos ajudam a encontrar e corrigir erros. Métodos de verificação garantem que nossas próprias consultas retornem resultados corretos. Validamos nosso próprio trabalho. Teste de unidade protegem contra regressões em código SQL, garantem que mudanças não quebrem funcionalidades existentes. E automação transforma validação pontual em processo contínuo, economiza tempo e reduz erros humanos. Benefícios mensuráveis. Os números mostram o impacto real dessas práticas. Até 75% de redução no tempo gasto com limpeza de dados, 100% mais confiança em análises e decisões baseadas em dados. Esses não são números teóricos, são resultados reais de empresas que implementaram essas práticas.
Os próximos passos recomendados. Para quem quer começar a aplicar isso na prática, aqui estão os 5 passos concretos. Implementar constraints em todas as tabelas críticas do seu projeto. Comece pelos campos mais importantes. Criar um script de validação consolidado para a execução semanal. Automatiza a verificação de qualidade. Estabelecer processos de revisão de carries de produção, trabalhe em dupla, revise o código um do outro, estudar frameworks de teste de unidade em SQL como TSQLT ou UTPLSQL, leve os seus testes para o próximo nível, integrar validações como pipelines de CI e CD, torne validação parte do processo de desenvolvimento. Recursos para aprofundamento. Para quem quer se aprofundar, recomendo Microsoft Learn sobre testes de unidade em SQL Server, documentação oficial de constraints no PostgreSQL e MySQL, artigos sobre Data Quality Testing. Minha recomendação final para vocês é comecem aplicando constraints nas tabelas dos seus projetos acadêmicos agora. Depois criem scripts de validação simples, gradualmente vão incorporando essas práticas no dia a dia. Quando chegarem ao mercado de trabalho, vão perceber que essas técnicas são essenciais e vão estar à frente de muitos profissionais que não tiverem esse conhecimento. Validação de dados não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, é um processo contínuo que garante a qualidade e a confiabilidade dos nossos sistemas.